Boa noite, gente, bom dia e bem-vindo a outro vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais, assim, sem preparação, porque eu já gravei esse vídeo várias e várias vezes e não tem dado certo nas últimas, 2, 3 semanas, então, desde que eu terminei o último vídeo, então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais sem preparação, assim, que fique bonito o vídeo, sem nada. Mas eu quero dar informação para vocês, que é isso que importa, mais que nada. E pro próximo vídeo eu espero que dê certo e que fique mais bonito, né? Mais editado, tudo isso, mais profissional. Mas, por enquanto, por essa noite, eu quero mais que nada não deixar passar outra semana e dar para vocês a informação que talvez estão esperando e que é necessária. Porque esses vídeos não se trata da como eu me vejo, mas se trata da palavra de Deus, se trata de nós crescer na palavra de Deus, ter mais sede da palavra de Deus, ter mais curiosidade da palavra de Deus, e não tanto de mim. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje nós estaremos começando o capítulo 2 de Apocalipse, que é com a igreja de Éfeso. Essas igrejas são 7 igrejas que estaremos olhando no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. E essas 7 igrejas, o que nós temos que nos lembrar, eram que representavam 7 igrejas que realmente existiam naquele lugar, nesses lugares, na Ásia Menor. Na Turquia, eram 7 igrejas, assim como tu vai na igreja e adora a Deus, eram 7 igrejas que existiam naquele lugar, com membros igual como nós. Imagina a tua igreja sendo uma delas. A outra coisa que nós temos que lembrar era que essas 7 igrejas representam 7 épocas na história da igreja. Desde que começou a história da igreja, até agora são 7 épocas da história da igreja, e Éfeso representa a época 1000 AD da história da igreja. E a terceira coisa que temos que nos lembrar dessas 7 igrejas, conforme vamos aprendendo sobre essas 7 igrejas, é que elas representam 7 características que nós, como cristãos, podemos passar enquanto estamos servindo a Deus. Nós conforme no nosso caminho, que estamos caminhando com Deus, que estamos tentando fazer as coisas para Deus, tem momentos que nós vamos nos encontrar fazendo uma dessas coisas que essas 7 igrejas estavam fazendo e que Deus estava repreendendo eles por fazer, estava dando uma oportunidade para eles se arrepender, para voltar para Ele. Mas nós, no nosso dia a dia, conforme vamos vivendo, também podemos passar por essas coisas, ok? Então, vamos manter isso em mente. Então, a igreja de Éfeso, antes de começar, eu quero dar um pouquinho da história, mostrar para vocês como era a cidade de Éfeso, o que estava acontecendo naquele lugar, e também depois nós vamos ler como começou a igreja, como aconteceu tudo no livro de Atos, para entender a carta que Jesus mandou João escrever, para entender por que Jesus estava dizendo aquelas coisas, por que era tão importante para essa igreja em particular. Porque assim no teu dia a dia também, quando conhece pessoas ou qualquer coisa da tua vida, é muito importante nós aprender o passado da pessoa, aprender o porquê que a pessoa ou está acontecendo certas coisas, para nós poder então entender essa pessoa, porque às vezes a história começa lá atrás. Então, Éfeso, como eu disse, ela representa a história da igreja 1000 AD. João escreve esta carta à igreja de Éfeso, e depois que João saiu da ilha de Patmos, ele foi viver em Éfeso, onde ele acabou morrendo. Ali estava
cuidando dessa igreja Tiago, naquele lugar, e é aonde nós vemos os livros de 1ª e 2ª Tiago. Paulo escreveu, temos o livro de Éfesos na Bíblia, e temos também o livro a Tiago, porque ele era o que estava cuidando daquele lugar, ok? Essa igreja era muito famosa, essa cidade, perdão, era muito famosa, era uma cidade muito rica, porque era uma cidade de porto, tinha um porto lá, que chegavam os barcos, os navios, para entregar espécies e telas e, né, tecidos, acho que se fala em português. Então era uma cidade muito grande, o mercado era muito grande, essa cidade era cosmopolita, assim, uma cidade como Chicago, se tu vive nos Estados Unidos, uma cidade assim como... Eu venho de Porto Alegre, imagino que seria uma cidade assim grande. E ali chegavam muitas pessoas de outras cidades para comprar coisas, para visitar os templos. Nessa cidade de Éfeso tinha 14 templos, a 13 deuses diferentes e o imperador Domiciano. Esse era um dos templos mais reconhecidos daquele lugar, era o do imperador Domiciano, que era da época, que era ele, se lembre, que acabou botando João na ilha de Patmos. Esse templo ele se achava Deus, então ele fez um templo para ele mesmo, para que as pessoas fossem e adorassem ele. E algo que nos chama atenção hoje em dia é que, se tu olha o templo, fotos do templo, vê que havia Deus, os outros deuses daquela época estavam assim em pedras, claro, e estavam segurando a sua imagem para cima, como ele pensava que ele era o supremo Deus. O outro templo que era muito, muito famoso, muito reconhecido, todo mundo sabia, todo mundo adorava, era o templo da Ártemis, que era o templo da Diana, era a deusa da fertilidade daquele templo. Era muito famoso, era muito grande esse templo, se usava não somente para adoração a essa deusa, mas também se usava como um banco naquela época, ali se guardava dinheiro e todos esses tipos de coisas. Esse templo era tão grande que tinha 150 colunas naquele lugar. Então, era muito, muito grande. E ali naquele lugar eles iam... Se tu leu no Velho Testamento a história da igreja, a maneira que eles adoravam a deuses de fertilidade era tendo sexo, era tendo relação sexual dentro daquele templo como adoração a esse deus ou essa deusa. E essa deusa Diana, Ártemis, não era diferente, eles tinham todo tipo de orgias e era uma imoralidade sexual muito grande naquele lugar, eles iam lá dentro e faziam tudo que é tipo de coisa. E os que estavam encarregados, os líderes dessa deusa, eram eunucos, então eles se cortavam as suas partes privadas, se faziam tudo que é coisa, e entregavam para essa deusa como adoração. Tinha momentos que eles pegavam essa deusa do seu templo e levavam para o rio e submergiam ela para fazê-la virgem outra vez, voltavam para o templo com ela e ali começavam a fazer todo tipo de imoralidade sexual até altas horas da noite, como adoração a essa deusa. A outra coisa que tem que se lembrar ou é importante de se notar, é que havia uma árvore muito grande na frente desse templo, onde as mulheres que eram inférteis, elas iam e elas tocavam nessa árvore com a esperança de ficar fértil, a esperança de poder engravidar. Então essa deusa era muito, muito reconhecida, muito... e não somente em Éfeso, em outras partes também, outras pessoas vinham de outras cidades adorar essa deusa. Havia pessoas que faziam estátuas e todo tipo de coisa, né, naquele lugar.
Nessa cidade de Éfeso havia um mercado muito grande chamado Agora. Esse mercado era muito grande porque viam, como eu disse, pessoas de outros lugares para comprar ali, porque chegava todas as espécies, coisas diferentes, e ali, como qualquer uma cidade grande, onde o mercado é a vida da cidade, né? Tu conhece muitas pessoas diferentes, coisas diferentes, sempre tem bastante população, ali também, nesse mercado de Agora era. A única coisa é que na entrada, para você entrar nesse mercado, havia um problema para quem é cristão. Eles tinham um incensório ali naquele lugar, e a pessoa que queria entrar tinha que pegar o incenso e pôr no incensório como adoração e reconhecimento do imperador Domiciano. Então era muito... É difícil quando tu é cristão, porque tu tem que comprar coisas, tem que fazer coisas ali, a vida, né, da cidade, mas, sem embargo, nós não podemos adorar outros deuses, né, esse é o mandamento primeiro dos 10 mandamentos, então, primeiro e segundo, então nós temos que cuidar o que fazemos nesses lugares. A outra coisa que eles estavam tendo que lutar contra esses cristãos era que na cidade de Éfeso havia oráculos. Oráculos são aqueles que chamam a demônios, que fazem todo tipo de feitiçaria, todo tipo de magia negra, essas coisas. E havia muito naquele lugar. E então a atividade demoníaca na cidade de Éfeso era muito, muito grande. E eu não digo coisinha assim, pequenininha. A atividade demoníaca naquela cidade de Éfeso era horrível, era muito, muito, muito forte. Havia muitas pessoas possuídas, muitas coisas acontecendo naquele lugar. Imagina, havia oráculos, havia 14 templos a outros deuses pagãos, com todo tipo de coisa de moralidade e mentira e roubo e tudo que é coisa, né? Naquele lugar. E ainda, como que não vai ter atividade demoníaca? Como que eles vão conseguir ser cristão verdadeiro num lugar tão forte, tão pagão, aonde as pessoas, se tu falar de Jesus, eles vão ir contra ti em 2 segundos. As pessoas não aceitam, porque eles estão tão cegos naquela imoralidade que não aceitam. Então eles adoravam outros deuses, eles faziam tudo que é tipo de feitiçaria, era uma coisa horrível naquele lugar, ok? Então agora nós vamos ler em Atos um pouquinho para nós entender o que estava acontecendo naquela igreja, naquele tempo, como começou e o que eles estavam, né, tendo que lutar contra. Então aqui, ó. Então, peço que abra em Atos capítulo 19, tá bom? Que é onde nós vamos começar a ver a história da igreja de Éfeso. Diz assim no versículo 5. Vamos começar a ler do começo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Se lembra que João era o primo de Jesus, se lê os evangelhos, e ele pregava a salvação e ele tinha os seus discípulos, né? Então, é disso que eles estavam se referindo. Aqui, perdi minha nota. Perguntou-lhes então... não, já li. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Pode ler sobre isso nos evangelhos também. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo 12 homens. Então, Paulo chega a Éfeso e havia cristãos em Éfeso. Apolo estava pregando a palavra de Deus em Éfeso já. Então, eles não eram completamente ignorantes à palavra de Jesus. Havia pessoas crentes pregando a palavra de Jesus. Claro que eles não tinham tido encontro com o Espírito Santo, mas o evangelho já tinha chegado lá. E, Jesus tinha pregado tanto tempo, né? Ele tinha pregado por 3 anos, ele tinha feito tudo que é tipo de milagres e maravilhas. Depois, quando ele foi crucificado e ressuscitou, tenho certeza que se propagou essa notícia, né, a toda a Ásia Menor. E depois teve o batismo no capítulo 2 de Atos com o Espírito Santo, que as pessoas começaram a receber o Espírito Santo, e isso aconteceu. Diz ali em Atos capítulo 2 que havia pessoas que eram de Ásia, então certamente eles trouxeram essa palavra, esse evangelho de Jesus Cristo a Éfeso. Mas aqui vemos que sim, havia já a palavra de Deus naquele lugar. Vamos ler no capítulo 11 em adiante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, Paulo começou a pregar, ele ficou 3 meses pregando em Éfeso, começou a pregar a palavra de Deus na sinagoga, começou a pregar assim em público a palavra de Deus, e Deus começou a agir. No versículo 11 diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Lembra que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então, porque havia oráculos, pessoas que estavam possuídas, que tinham espírito malignos, havia atividades malignas naquele lugar. Então, tinha que ter exorcistas, não? Mas olha só, que tinha espíritos malignos dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, eles estão vendo, tem uma diferença. Tá havendo milagres e maravilhas aqui que nós não fazemos. Vamos tentar fazer, vamos tentar roubar, vamos tentar fazer o que eles fazem, né? Versículo 14. E os que faziam isto eram estes filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Ou seja, eles conheciam a palavra, né? Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Que vergonha! Que vergonha! Fala sério, que vergonha! As pessoas conhecem quem vocês são, porque vocês estão sempre, né, tirando o espírito maligno das pessoas. É principal dos sacerdotes, e o próprio demônio te diz na tua cara, na frente de todo mundo, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Cuidado a quem tu tá servindo. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Porque assim te deixa o diabo. O inimigo te promete maravilhas, o inimigo te promete riquezas, o inimigo pode te prometer fama, pode prometer tudo que é coisa, mas ele sempre pede algo em retorno. E por mais que ele te promete, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Não podemos acreditar em todas as promessas que ele nos faz, porque a gente vai acabar que nem esses daqui, nus, fugindo,
envergonhado na frente de todo mundo. O único que pode nos dar vida e riqueza espiritual e felicidade e paz e todas as coisas e não mente, Ele dá realmente, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. O diabo não nos dá nada dessas coisas. Nadinha. Is this your computer? Yes, don't touch. Okay. Deixa. Assim, tem que gravar assim com filhos, né? Senão não dá. Versículo 16. Versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que coisa linda, maravilhosa, quando o próprio diabo está pregando a palavra de Deus. Quando o próprio inimigo é usado para propagar a palavra de Deus. Gente, é uma honra a gente poder pregar a palavra, é uma honra a gente poder compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas, porque Deus não precisa, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, na maneira que Ele quer. Se Ele pode, até o próprio inimigo Ele pode usar para propagar a palavra dEle. E assim começou a crescer a palavra de Deus. Porque eles estavam vendo milagres, eles estavam vendo maravilhas e publicamente, aqui diz, eu recém li, publicamente eles queimaram os seus livros, eles queimaram os seus ídolos para que todos vissem. Mas claro que aqueles que tem muita gente perdendo com isso e eles não iam ficar em paz. Então no versículo 23, vamos ver o que aconteceu. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho está com o C maiúsculo. Então é o caminho de Deus. Porque um certo ourives da prata, aqueles que faziam as deuses, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa Diana, Ártemis, tempo maior, né? Dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia, o mundo veneram. Ou seja, a palavra de Deus estava sendo propagada, estava sendo pregada, estava prevalecendo não somente em Éfeso, mas se lembra que outras pessoas sempre estavam vindo para ver o que tinha. É uma cidade muito famosa e rica, então pessoas vinham de outros lugares para comprar ali, para adorar essa deusa Diana. Enquanto estavam vindo, eles viram todos esses milagres, eles ouviram do que estava acontecendo. Havia um alvoroço muito grande, então eles ouviam e levavam para o resto da Ásia Menor. Então a palavra de Deus estava sendo propagada não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia quase, né? E eles estavam ficando com medo. A nossa deusa tão venerada, a nossa deusa tão querida vai cair para o chão.
E ouvindo, versículo 28, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, porque o diabo só traz confusão. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apressar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Ok? Versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. É isso que eu tô falando. A gente ouve uma grande multidão, a gente escuta um grande alvoroço, todo mundo tá gritando, uns falam uma coisa, outros falam outro, e a gente, por não ter identidade própria, muitas vezes, ou por não querer ficar por trás, não querer que falem mais mal de nós, não querer ficar mal na frente da multidão, a gente começa a ir atrás do alvoroço. A gente começa a ir falar coisa que nem sabe. E assim eles fizeram. Quem estava brabo é quem estava perdendo, por causa que eles tinham queimado seus deuses. Mas acabou as pessoas vendo toda a multidão, vou ir atrás. Eu não quero que eles pensem que eu estou no lado de Jesus, então eu vou atrás deles. Eu não quero que falem mais de mim, mal de mim, então eu vou atrás deles. Mas era tanta confusão, falando uma coisa, outro falando outra, gritando da deusa dos Éfesos, que ninguém se entendia nada. E acabou sendo que os oficiais disseram, não, nós temos corte para isso, se vocês querem, tem reclamação, vamos para a corte. E conseguiram, então, fazer que a multidão desistisse de falar todas essas coisas. Assim começou a igreja de Éfeso, com grandes milagres, com grande maravilha, mas também com grande perseguição contra eles. Porque esses que estavam vendendo, as autoridades, o próprio Deus, imperador Domiciano, não ia ficar para trás com isso. Não ia. Não ia. Como que outro Deus está se levantando, né? Então, nós vamos ler. Então, Paulo, depois, ele sai da cidade de Éfeso. Ok. Ele sai da cidade de Éfeso, mas antes ele sair da cidade de Éfeso, quando já tem uma igreja, tem um grupinho maior ali, adorando a Deus, servindo a Deus, ele dá um conselho para os líderes daquele lugar. E nós vemos isso no capítulo 20 de Atos, versículo 29 ao 31, que diz assim: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo está dizendo, ó, tô indo, mas vai se levantar pessoas tentando roubar o rebanho, tentando ensinar para vocês doutrinas erradas, doutrinas falsas, mas são falsos profetas, são falsas ensinanças, cuidado disso. E depois Paulo, quando está preso no final do livro de Atos, ele escreve o livro de Éfesos, que é para a igreja de Éfesos. E depois ele escreve mais tarde, então, a carta 1ª e 2ª Timoteu. E se você ler as cartas 1ª e 2ª Timoteu, então Paulo ensina a Timoteu como botar líderes e tirar líderes. E como tem que ser os líderes, como tem que ser a família deles, como tem que ser.
porque era um problema que eles estavam tendo demais, que as pessoas estavam, falsos professores, falsos maestros, falsos líderes, estavam se infiltrando na igreja, tentando então roubar a atenção das pessoas. E essa é isso que estamos chegando. 40 anos depois do que eu apenas li no livro de Atos, foi quando João escreveu a carta para Éfesos, no capítulo 2 de Apocalipse. Foram 40 anos depois, que a igreja já está aberta, e nós agora vamos ir para Apocalipse e começar então a ler capítulo 2 de Apocalipse. E agora vai mais rápido. Disse assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, o anjo é o mensageiro, aquele que está cuidando, o líder, né? Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, as 7 estrelas, se lembram do capítulo 1, os que estão a cargo, e os castiçais são as igrejas. Tem aqui, em grego, a palavra kratein, que significa completo. Ele está segurando completamente, ele não vai deixar, ele está bem seguro na mão dele, essas igrejas, essas estrelas. Versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, eles escutaram o conselho de Paulo. Houve realmente pessoas que se levantaram tentando confundir eles com falsas doutrinas, mas eles sempre estavam botando à prova, eles sempre estavam testando contra a própria palavra, que é o que a gente tem que fazer. Cada vez que tu escuta a mim ou qualquer outra pessoa falando qualquer coisa, ensinando qualquer coisa, não importa quanto de teologia tenha, não importa qual reconhecido seja teu pastor, que seja, sempre, olha, o que ele está falando vai conforme as escrituras ou vai contra? Testa, faz a prova, porque senão vai fazer tu pensar coisas, e tem muitas pessoas que se infiltram dentro da igreja até o dia de hoje, principalmente agora com redes sociais, falando coisas que parece ser verdade. É tão parecido a palavra que engana a muitos. Diz a palavra de Deus que os últimos tempos ia ficar mais e mais curto, porque senão aqueles escolhidos não se salvariam. Porque parece tão como a palavra de Deus, parece que seria algo que Deus falaria, mas não é. Então, eles ouviram a Paulo e eles testavam. Então, aqui Jesus está dizendo, muito bem, vocês fizeram, vocês têm conseguido, vocês têm tido paciência. São 40 anos, gente. Paciência, vocês têm perseverado. Versículo 4, tenho, porém... Aqui, versículo 3. E sofreste e tens paciência. Ou seja, Jesus está vendo. Jesus está vendo que eles sofreram. Jesus está vendo que não tem sido difícil. Mas Jesus está vendo que eles têm tido tanta paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Não parece a igreja perfeita, Éfeso? Porque quem não se cansaria? A gente às vezes trabalha para a igreja, faz, parece que nunca é suficiente, e a gente se cansa. Tem muitos que começam a reclamar, começam a murmurar. Aqui Jesus está dizendo, ó, vocês trabalharam duro pelo meu nome. Duro pelo meu nome. E não se cansaram, perseveraram e não se cansaram. Como que Jesus vai falar algo contra essa igreja, né? Mas ele tem algo contra. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti,
que deixaste o teu primeiro amor. Vamos parar aí um pouquinho. O que Jesus tem? Eles deixaram o primeiro amor. Eles não esqueceram do primeiro amor. Não foi assim que eles ficaram tão ocupados que se esqueceram do primeiro amor. Eles deixaram. Isso é uma escolha. Eles fizeram uma escolha de deixar o primeiro amor. Isso foi uma escolha. Foi um ato deles. Eles deixaram. O que é o primeiro amor na presença de Deus? Se lembra quando tu apenas aceitou a Jesus, que tudo era novo, tudo era lindo? O pastor pedia para te fazer algo e tu tinha isso como uma honra, fazer. Uau, ele tá me pedindo para fazer algo na igreja. Tu não tinha hora suficiente no dia para te orar, porque tu não via a hora de estar em oração, de falar com Jesus, não via a hora de ler a palavra e tinha aquela fome de ler a palavra e ver tudo que está acontecendo e tudo era novo para ti, de ir ajudar as pessoas, de compartilhar o evangelho com as pessoas, tudo era tão humano. O problema é que quando nós estamos ou numa relação com uma pessoa ou com Jesus próprio, que nós temos que fazer uma escolha todos os dias. Todos os dias temos que escolher pôr Jesus em primeiro lugar. Assim como um ser humano na tua vida, numa relação que tu tenha, tu tem que fazer a escolha todos os santos dias de pôr atenção nessa pessoa, de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, de continuar da mesma maneira que vocês se apaixonaram e tinha aquele ânimo de ver e vocês não viam a hora de se ver e falar, de manter isso vivo. Assim com Jesus, nós temos que fazer uma escolha todos os dias, quando a gente acorda, fazer uma escolha de botar Ele em primeiro lugar, de sempre estar adorando Ele, de parar tudo o que estamos fazendo para estar em oração, para ler a palavra dEle. Porque o que acontece é que a gente começa a ir na igreja e tudo começa a ficar como uma rotina que a gente às vezes nem vê, nem sente que passou o dia inteiro e não oramos, passou o dia inteiro e não glorificamos, porque a gente tá indo e tá servindo na igreja, a gente tá indo e tá fazendo certas coisas e a gente tá dizendo, mas eu tô servindo a Deus, mas aquele momento íntimo só tu e Deus já não tem, porque tu trocou as coisas. Fazer obras para Deus é muito bom. Ele gosta disso, ele pede isso. Sem obras, a gente não tem como alcançar as pessoas, a gente não tem como ajudar o nosso próximo. Sem obras, não tem essa fé, essa prática de fé. Mas se nós não estamos nos nutrindo nós mesmos e recebendo nós mesmos e adorando a Deus e botando Deus em primeiro lugar, é difícil, porque então fica só sobre obras e obras e obras e nós não estamos recebendo. Então, o primeiro amor, a igreja de Éfeso, eles estavam trabalhando duro pelo nome de Jesus. Eles estavam conseguindo testar os falsos profetas. Eles estavam com paciência, Jesus estava aplaudindo eles. Mas eles, no dia a dia, eles começaram a fazer tanto e tanto para Jesus, que eles deixaram, eles não fizeram a escolha de manter esse primeiro amor, de manter essa luz prendida. De eles mesmos buscar a Deus pelo simples fato que eles queriam passar o tempo com Deus. E acontece isso sempre com nós. Aconteceu na época da igreja e acontece com nós também. Nós estamos, mas eu vou na igreja, Diana. Mas eu tô no grupo de louvor, Diana. Mas eu prego nas ruas, Diana. Isso é tudo bom, maravilhoso, amém? Muito bom. Mas quanto tempo tu passa com Deus? Tu tá evangelizando porque tu tá tão feliz do que Jesus fez na tua vida e tu não vê a hora de compartilhar com alguém? Ou porque o pastor te mandou evangelizar? Ou porque tu se sente mal?
que tu não tá evangelizando? Tu tá lá servindo na igreja porque tu quer servir na igreja? Pra ti é uma honra servir a Jesus? Ou porque tu não quer ir pra salinha do pastor? Entende? Por que tu tá fazendo? Tu tá todos os dias escolhendo botar Jesus em primeiro lugar na tua vida? Ou são só obras? Essa é uma escolha na nossa vida, né? E Éfeso tinha deixado. Versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, Jesus, como sempre, nos dá a fórmula de como voltar atrás. Agora, se tu tá se olhando, está pensando na tua vida e diz, uau, tantos anos de ministério, mas eu deixei o primeiro amor. Ainda tem tempo. Jesus nos dá a fórmula perfeita. Ele diz aqui no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Olha para trás. Lembra da onde tu veio. Lembra como tu estava quando Jesus te salvou. Lembra da onde ele te tirou. Lembra da onde tu caíste. Depois diz assim, e arrepende-te. Dá um 360. Volta para trás. Olha todas as coisas, aonde que foi que eu tava indo tanto bem, tão bem, tão bem, e eu deixei o primeiro amor. O que eu comecei a fazer diferente? Quais são os hábitos que eu tenho que mudar na minha vida para mim voltar pro primeiro amor? Será que eu acordo e já vou pro celular? Ou eu vou orar primeiro? Sabe? Quais são os hábitos que eu tenho que trocar? Então, eu dou um arrependimento e eu peço perdão para Jesus. Quando a gente tem um arrependimento de verdade, não é Jesus, me desculpa, e deu. Não, é aquela agonia. Se tu lê Salmos, tu vê a agonia de Davi, que ele tinha um arrependimento, a agonia que sai lá da alma, pedindo perdão para Deus. Se arrepende. E pratica as primeiras obras. Começa a fazer aquelas coisas que tu fazia quando tinha o primeiro amor. Começa a orar como tu fazia, começa a adorar como tu fazia, começa a servir as pessoas, a tua igreja como tu fazia. Senão, ele diz assim, senão eu vou tirar o castiçal. Não é que tu vai morrer, não é que a igreja vai ser destruída, nem nada. Mas quando ele diz que ele vai tirar o castiçal, ele vai tirar a luz. Então a igreja vai estar de pé, mas vai ser como qualquer outra igreja. Não vai ter diferença para ninguém. Tu vai estar de pé, pode ir para a igreja, pode ir para os domingos, vai se chamar de cristão, as pessoas vão saber que tu é cristão, mas não vai ter nenhuma diferença. Quando tu falar, não vai ter nenhum impacto. Quando tu orar por alguém, não vai ter nenhum impacto. Tu vai ser como qualquer outro cristão. Porque a luz vai ser tirada. O brilho vai ser tirado. E nós fomos chamados para ser sal a esse mundo. Nós fomos chamados para ser luz a este mundo, né? Para tirar eles da escuridão. Se nós não temos luz, nós vamos caminhar entre eles como cristão, mas vamos parecer escuridão como eles. Ai, 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 daí sai uma pregação tremenda, hein? Mas eu não vou nesse sentido. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus é amor. Para ele dizer que ele odeia um certo grupo de pessoas, eles devem ter sido tremendo. Agora, os nicolaítas não tem nenhum recorde, não tem nenhuma... Não se acha na Bíblia, em qualquer outro livro da Bíblia, mais que nessa passagem. Então, há 3 teorias de quem eram esses nicolaítas, mas são só teorias. Ninguém sabe, em realidade, quem era eles. Então, a primeira teoria era que eles pertenciam, eram seguidores de Nicolas,
que foi um dos primeiros diáconos postos pelos apóstolos. E esses seguidores de Nicolas, então, eles começaram a dizer que a nossa carne não importa. O único que importa é a nossa alma. Então, tu podia fazer o que tu quisesse com a tua carne, contra a tua carne, que não ia importar. Tu ia para o céu, como seja. O único que importava era a alma. Essa é a primeira teoria. Então, eles podiam fazer qualquer tipo de imoralidade sexual, eles podiam comer comida dada para outros deuses, o que quisesse com a carne, porque importava era a alma. Então, essa era a primeira teoria. Mas, de novo, não tem nenhum lado na Bíblia que diga que isso é certo. A segunda teoria é que eles vieram de Balão. Também era só uma teoria. E a terceira teoria é que esses eram maestros, eram líderes que se levantaram, se infiltraram na igreja e começaram a ensinar coisas falsas dentro da igreja, que pareciam verdades, para tirar o enfoque de certas pessoas dentro da igreja e então conseguir roubar, né, e fazer seguidores para eles mesmos, né, perverter as coisas de Deus. Mas, de novo, não temos, são só teorias, não temos nada de prova de quem eram eles. A única coisa que a gente sabe era que Deus odiava eles. O versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Eu tenho ouvido. Então, todos, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Alguns dizem que essa é a árvore, ele está se referindo à árvore que estava na frente do templo de Ártemis, mas não faz sentido isso porque ele diz paraíso de Deus. Então, isso está em Gênesis. A árvore que ele está se referindo está em Gênesis, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, versículo 8, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois, se a gente ler mais adiante, porque nós sabemos que Eva e Adão comeram da árvore do conhecimento, se nós lermos no versículo... No capítulo 3, versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, é essa árvore da vida que nós estamos vendo. Havia uma proteção, porque essa árvore da vida é a eternidade, está falando da eternidade, né? E nós teremos esse fruto se nós vencermos, diz Jesus aqui no capítulo 2, versículo 7, que se nós vencermos, então nós poderemos comer dessa árvore da vida que está no jardim de Deus. Ou seja, nós viveremos eternamente. Não só basta nós fazer obras para Deus, mas temos que todos os dias, sem falta, tomar a decisão de pôr a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós nos cansamos, claro. Nós nos entristecemos, claro. A nossa vida, às vezes, tem dias que a gente tem muito tempo e tem dias mais que nada que não temos
nem tempo de respirar. Claro, mas Jesus vem em primeiro lugar. Isso é uma escolha. Se não, vai passando um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e quando nós vemos, nós somos como qualquer outro cristão, vivendo como, sendo chamado como cristão, mas caminhando na escuridade, porque a nossa lâmpada foi tirada do lugar. E se acontecer isso, nós não veremos a Jesus. É bem perigoso quando nós chegamos num tempo que nós chamamos de cristão, mas não vivemos como cristão. Porque nos chamar de cristão, mas nos esquecer a razão pela qual somos cristão, é bem perigoso. Então temos que fazer uma escolha todos os dias de vencer a nossa própria carne, de vencer ao nosso mundo, de vencer a nossa agenda, o nosso dia a dia, e pôr a Jesus em primeiro lugar. E estamos vivendo num tempo que, se tu olhar ao nosso redor, hoje mais que nunca, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pronto. Diz a Bíblia que num piscar de olhos. E nós não queremos chegar no ponto que nos apresentamos diante dele no seu trono branco e ele diga, sai da minha presença. E a gente diga, mas Jesus, nós profetizamos no teu nome, fizemos milagre no teu nome, fizemos tudo isso no teu nome. Ele vai dizer, mas aparta-te de mim porque eu não te conheço. Porque não temos escolhido a pôr Jesus em primeiro lugar. Porque nós não temos escolhido o primeiro amor. Jesus vem primeiro, o resto será agregado. Vem antes do teu trabalho, vem antes da tua escola, vem antes da tua igreja, vem antes da tua família, vem antes do teu esposo, da tua esposa. Jesus vem em primeiro lugar. Jesus, sem desculpas, vem em primeiro lugar. Eu quero chegar naquele dia que Jesus sabe que eu tenho as obras, mas que eu saiba que eu tenho posto diligentemente, tenho feito a escolha de pôr a Jesus em primeiro lugar na minha vida. Vou falhar? Claro que eu vou falhar, assim. Eu sou muito falha. Mas fazer uma escolha, não, eu vou pôr em Jesus em primeiro lugar. Mas eu tenho pressão da minha família de fazer o mal. Não, Jesus vem em primeiro lugar. Mas eu tenho pressão da sociedade. O que eles vão falar de mim? O que eles vão dizer de mim? O que eles vão pensar de mim? Não, eu vou pôr em Jesus em primeiro lugar. Uma coisa que eu tenho recebido ultimamente muito por causa desses vídeos é: não, mas tem que pregar amor, Jesus é amor, o que o mundo precisa agora é amor, não pode ficar dizendo coisas fortes. Não, eu escolho a Jesus em primeiro lugar, a Bíblia em primeiro lugar. Se tá te doendo, checa o teu coração, cuida do teu coração, porque eu escolho a Jesus em primeiro lugar. Eu não vou fazer carícia em ninguém, no sentimento de ninguém, porque tá muito difícil. Porque o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Jesus em primeiro lugar. Então comigo, ainda há tempo, ainda há tempo. É uma admoestação, se diz, é um aviso que foi dado para a igreja de Éfeso, que Jesus nos dá também. Vamos pôr ele em primeiro lugar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Desculpa pelo vídeo longo e sem preparação nenhuma. Nem sempre será assim, mas é muita coisa que falar, muita coisa necessária nesse vídeo, né? Que Deus abençoe. Põe like se gostaram desse vídeo, compartilhe, por favor. Esse vídeo, se acha que vai servir de ajuda para alguém. E espero que esses vídeos ajudem mais que nada para te trazer mais perto de Jesus, porque logo ele vem. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.